E ali fiquei com eles ali um bom tempo, naquele lugar maravilhoso. E aí eu comentava com as pessoas que eu convivia, né? Minha mãe, meu pai, e os meus irmãos todos, e alguns amigos que eu encontrei por lá, e pessoas também que eu nunca tinha visto por aqui, eu também, né? Tive contato com essas pessoas. E então a grande pergunta era se eu ia ficar ali ou não. Eles mesmos não sabiam se eu ia ficar ou não. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Jaime Pereira, eu sou aqui do litoral do estado de São Paulo e aqui estou hoje para fazer um vídeo para contar um pouco da minha experiência de quase morte EQM ocorrida em 2010, atendendo inclusive a vários pedidos de amigos, uma vez que eu já faço parte de alguns grupos que falam sobre o assunto em redes sociais e o pessoal sempre pede, vai lá Jaime, faz um vídeo e tal. E apesar que já fazem 12 anos, e eu nunca tive assim coragem de chegar e fazer um vídeo e, e falar e mostrar, até porque tem muita gente que acredita, outros não, outros fazem chacota, enfim. Mas eu resolvi falar, resolvi então chegar, gravar o vídeo e seja o que Deus quiser. Bom, é o seguinte, foi em 2010 quando eu, de uma hora para outra, tive uma doença rara e muito grave chamada Síndrome de Guillain-Barré. Quem quiser pesquisar aí nas redes sociais é só perguntar o que é Síndrome de Guillain-Barré, que vocês vão saber a gravidade dessa doença. É uma doença que afeta os nervos periféricos da pessoa, paralisa a pessoa, acaso até que atinge a parte respiratória, do meio para cima, do meio para baixo, enfim. Há casos em que é um grau leve e a pessoa não fica com sequelas nenhuma. Há casos que é um grau mais forte e a pessoa fica com algumas sequelas, como eu fiquei, por exemplo, com algumas sequelas, com movimento limitado, com quadril atrofiado, tanto que eu estou em fila de espera hoje em dia para colocar prótese no quadril, e falta de equilíbrio e outras coisas, mas a gente vai levando a vida assim do jeito que der, com a graça de Deus, enfim. Mas deixa eu contar a história. Então, de uma hora para outra eu me vi ruim, muito mal, com muita fraqueza no corpo, tremores, dormência nos dedos das mãos, dos pés. Fui parar num hospital aqui da Baixada Santista, onde fiquei lá praticamente o dia todo, sendo observado e recebendo tratamento, e não reagia de forma nenhuma, e eles decidiram me internar no hospital. Mas à medida que os dias foram passando e eles não descobriam o que eu tinha, fizeram vários exames de várias doenças e não achou nada. Levou cerca de 5 dias para descobrir que eu tinha essa síndrome de Guillain-Barré. Bom, quando descobriram, eu fui imediatamente entubado, mas à medida que os dias foram passando, eu fui ficando cada vez pior, até que chegou o momento então que eu tive a minha primeira experiência de quase morte, a EQM. Eu saí do corpo de repente, como um vulto num formato, um vulto branco, num formato de uma pessoa, um formato de mim mesmo, né? Eu saí do corpo ali e eu pude ficar de longe observando então os médicos, os enfermeiros, mexerem em meu corpo, e fiquei ali o tempo todo. E foi uma experiência assim fantástica. Eu consegui encontrar algumas outras pessoas que estavam na mesma situação, no mesmo hospital, e a gente conseguia conversar com aquelas pessoas que estavam na mesma situação. Já com os médicos, com as pessoas que estavam assim, digamos, vivas, estavam bem, né? A gente não conseguia falar, a gente entendia alguma coisa pelo movimento labial. E eu, por exemplo, saí
à procura dos meus familiares, atravessando parede do hospital, andando, vagando pelos corredores do hospital, ia atrás da minha família para ver onde eles estavam e via toda a preocupação deles, chorando, preocupado comigo, e eu tentava abraçar eles, tentavam, sabe, de alguma forma me comunicar, mas não tinha como. Eles não me ouviam, eu não conseguia ouvir eu via eles, mas eles não me viam. Enfim, eu ficava por ali vagando tal, e cada dia pior. Chegou depois de alguns dias, não sei quantos dias exatamente, ocorreu um fato assim, muito triste, lamentável. O meu pai, que morava em São Paulo, na capital, desceu para me visitar e ele tinha problema de pressão alta. E quando ele chegou no hospital na cidade de Santos, ele passou mal, a pressão subiu tanto que ele começou a pôr até sangue pelo nariz e foi atendido pelos médicos de plantão e os médicos recomendaram então que não fosse deixado ele me ver, poderia se tornar pior. E ele foi embora muito chateado com a situação. E meus irmãos tendo que levar ele, porque uns irmãos meus, éramos, né, 6 irmãos, né? Teve alguns que ficou comigo aqui, outros foram embora levando meu pai. Só que ao chegar em São Paulo, ao descer uma escada, meu pai já tinha tido uma melhora na volta. Mas de repente, quando ele estava descendo a escada, ele acabou sofrendo um AVC. Aí acabou caindo, batendo a cabeça, tendo um traumatismo caminhando, foi socorrido às pressas para um hospital da Zona Sul, ali em São Paulo, foi até operado, mas depois de alguns dias ele veio a falecer. Mas então, você imagina a minha situação, enquanto eu ali estava na UTI, no hospital em Santos, ali não morre meu pai internado no hospital em São Paulo, em Jabaquara, ali não morre, imagina a situação da família. Mas o engraçado é que depois que meu pai faleceu, eu consegui ir até o enterro do meu pai, porque eu estava fora do corpo, o meu espírito, ele saiu dali, do hospital onde eu estava, e de repente apareceu no velório. Eu vi o enterro do meu pai, vi o caixão, e vi várias pessoas, não me lembro de todas que estavam, mas de algumas eu lembro, né? Enfim. E aí, passado um tempo, aí eu voltei, depois do sepultamento, eu voltei de novo para o hospital em Santos, até que passado uns dias eu dei uma boa melhorada, aí então eu voltei para o meu corpo novamente. Voltei para o meu corpo e ali fiquei. Só que é o seguinte, passaram-se 18 dias e os médicos informaram a minha família que tinha que me tirar da UTI, que não poderia deixar eu mais tempo entubado, porque a gente é entubado pela boca e aquilo por dentro acaba tendo uma infecção e a pessoa pode até morrer por uma infecção generalizada, entendeu? Então tiveram que me tirar. Aí tiraram, só que é o seguinte, eu não estava pronto ainda para sair da UTI. Eles deviam ter feito a traqueostomia em mim e me entubado de uma outra forma, mas não, eles tiraram, até porque devia estar precisando de vaga na UTI. Como eu dei uma melhorada, me tiraram e botaram no quarto. Acontece que na madrugada do dia seguinte ocorreu uma parada respiratória. Eu tive uma parada respiratória. Aí a minha esposa, que me acompanhava naquela noite, que dormia junto comigo ali, saiu daquele desespero, gritando, chamando os médicos e tal. Aí vieram que nem tiraram, nem botaram na maca, levaram com cama e tudo, levaram direto para ir para a UTI, e no caminho já foram me reanimando com aqueles aparelhos, dando choque em mim para eu poder voltar. E foi de alguns minutos essa parada respiratória. Aí fui novamente entubado. Aí então foi que eles fizeram a traqueostomia. Aí me entubaram de uma outra forma e eu fiquei ali. Só que ali eu fiquei muito grave, a situação foi grave porque eu tive uma parada respiratória.
E eu não sei se foi aqueles minutos da parada respiratória, porque numa história dessa, minutos são dias, são meses, né? Eu não sei assim, eu sei que depois que eu UTI novamente, já com a traqueostomia, tudo, eu tive uma outra experiência. Fiquei muito mal, saí do corpo novamente. Só que aí eu subi, eu não mais fiquei por aqui, pela terra. Eu saí do corpo e fui para um lugar escuro, uma cidade escura, onde durante todo o tempo que eu fiquei por lá eu não vi sol, era só noite, só noite. Um lugar muito estranho, de pessoas muito estranhas, e todas as pessoas que me viam tentavam me pegar e eu tinha que fugir o tempo todo, era perseguido o tempo todo, era perseguição, eu me escondia, mas eles sempre me encontravam, uma perseguição, sempre perseguido, até que eu me deparei com um trem parado. Sempre tem a história de um trem, uma história dessa, eu não sei, esse pessoal que faz esse filme relatando esses assuntos deve ter entrevistado alguma pessoa que passou por isso, ou então o próprio autor desses filmes passou por uma EQM, porque nem é possível, sempre tem um trem lá. Só que no meu caso o trem estava totalmente vazio. Assim que eu entrei, o trem começou a andar. O trem começou a andar e foi. Depois de muito tempo, aquele trem parou, então eu desci do trem e aí eu encontrei uma mulher com vestes azuis, assim, me lembra assim, um desse pessoal que faz limpeza em estação de trem, de metrô. Deu para perceber que ela estava ali fazendo limpeza. Aí eu cheguei nessa pessoa e falei: senhora, escuta, onde é este lugar? Onde eu estou? E essa pessoa era uma mulher, ela me viu. Quando ela me viu, ela saiu, tomou aquele susto, deu aquele grito e saiu correndo. E desapareceu. Eu tentei ainda encontrar ela, mas não consegui mais. Ela sumiu. Foi quando eu pude verificar que as pessoas que estavam me perseguindo me encontraram novamente e tornaram a começar a me perseguir. E eu não tive outra alternativa a não ser voltar para aquele trem. E o trem começa a andar novamente, e aí vai aquela viagem. O mais estranho que as pessoas, esses seres, eles não entravam dentro daquele trem ali. Mas chegava um dado momento que esse trem parava, e ele parou pela segunda vez e não andava mais. Então eu tinha que sair. Então eu saí desse trem, e aí novamente começou a perseguição. Aí então eu não pude mais voltar para esse trem. Eu comecei a correr pela rua, pelos lugares não estranho que era aquele, e comecei a correr, perseguição, tive que entrar em conflito com vários deles, mas sempre com espada, sabe, tentando me atingir. Eu tive que entrar em luta corporal com várias daquelas pessoas, e até que eu vi uma fonte de luz, assim, uma parte daquela cidade escura. Eu falei: é para ali que eu vou correr para ali, para aquele lugar. E corri para aquela parte onde tinha luminosidade, onde tinha aquele clarão, entendeu? E corri. E a partir do momento que aquele clarão me atingiu, aquelas pessoas que me perseguiam não conseguiram mais seguir. Ali eles pararam. E aí eu entrei para aquele clarão e comecei a subir novamente, aí já para um outro plano, para um lugar completamente diferente desse segundo lugar que eu falei, que é um lugar escuro e tal. Mas eu vou fazer por parte, para não ficar uma coisa muito longa para vocês. Vou gravar 2 ou 3 vídeos. Eu vou dar um corte aqui agora, depois eu volto a contar o que aconteceu a partir do momento que eu entrei nesse foco de luz, tá bom, gente? Eu volto já. Bom, gente, vamos seguir aqui então com a segunda parte do meu vídeo de EQM, experiência de quase morte, que aconteceu comigo em 2010.
quando eu fiquei internado por 74 dias aqui na Santa Casa da cidade de Santos. E tive parada respiratória, conforme eu já falei, né? E outras complicações que me deixaram sequelas até hoje e tal. Bom, vocês lembram que eu parei na parte escura ali, né? Naquele local, naquela cidade, onde eu não via a claridade do sol, nem da lua, nem nada. O que eu vi é que eles carregavam tochas de fogo, né? Para poder clarear os lugares onde eles iam. Ou nos lugares onde eles ficavam, sempre cheio dessas tochas de fogo, para poder justamente buscar a claridade. Era o fogo que trazia a claridade, as tochas de fogo, né? Bom, você lembra que depois de muita perseguição eu consegui enxergar uma claridade, uma luminosidade onde eu corri para ali. E a partir do momento que eu cheguei ali, então eu consegui me livrar daqueles seres. Eles pararam, eles não puderam ultrapassar essa luminosidade. Aí eu entrei e fui então para um outro plano. Aí, um lugar completamente diferente do anterior. Um lugar cheio de luzes, que tinha sol, que tinha lua, que tinha tudo. Um lugar assim, é uma fazenda. Um lugar que eu posso chamar tranquilamente de paraíso. Todo tipo de aves e animais, vaca, ovelhas, e rios, peixes, as pessoas todas assim, muito tranquilas, assim, de palavreado assim, macio, conversas, fala bem mansa, sabe? Uma paz assim profunda que eu senti nas pessoas que eu encontrei por lá. E entre essas pessoas que eu encontrei por lá, eu encontrei vários parentes meus. Por exemplo, o meu pai, que quando eu estava internado e veio a falecer, eu já encontrei meu pai lá, junto com um irmão meu que faleceu 6 anos antes, em 2004. Olha só, vai vendo. E ainda consegui também ver a minha mãe, que quando eu estava por aqui doente, minha mãe estava viva. Meu pai faleceu, mas minha mãe estava viva. A minha mãe foi morrer depois de alguns meses que eu recebi alta. Eu recebi alta em junho de 2010 e minha mãe faleceu em dezembro. Eu encontrei uma irmã minha também, que veio a falecer em fevereiro de 2011. Encontrei um irmão meu que veio a falecer em 2019, vítima de um câncer de pâncreas. Enfim, encontrei outros parentes meus, esses já tinham falecido, né? No caso, a minha avó, encontrei alguns tios, e também encontrei alguns amigos conhecidos que já tinham falecido e outros que ainda não. Uma coisa também que foi maravilhosa para mim foi poder encontrar um outro irmão meu que tinha falecido. Nós éramos em 7. Esse irmão meu, a minha mãe disse que ia colocar o nome de José nele, mas eu acho que nem chegou a registrar, que ele morreu recém-nascido. Ele teve complicações no cordão umbilical e na década de 60, imagina, a medicina não era igual hoje e tal. E ele acabou falecendo lá, mesmo no lugar onde a gente morava, né? No sítio onde nós morávamos, no Paraná. E eu conheci e eles me apresentaram. Esse é o seu irmão, aquele que você não conheceu. Então eu tive a oportunidade de conhecer esse irmão meu também. E ali fiquei com eles ali um bom tempo, naquele lugar maravilhoso. E aí eu comentava com as pessoas que eu convivia, né? Minha mãe, meu pai e os meus irmãos todos, e alguns amigos que eu encontrei por lá, e pessoas também que eu nunca tinha visto por aqui, eu também, né, tive contato com essas pessoas. E então a grande pergunta era se eu ia ficar ali ou não, porque eles mesmos não sabiam se eu ia ficar ou não, se eu vim para ficar ou não. Então eu acreditei que eu fosse ficar, né? Que eu fosse ficar por ali.
o que eu quero dizer para vocês também é que quando a gente está nesse lugar, a gente não vê o que está se passando por aqui. A gente não vê, não sabe o que está passando por aqui, lembra, sabe das pessoas. É, Enfim, eu só sei que depois de um certo tempo ali convivendo com a minha família, eu até questionava sobre assim, a falta que, por exemplo, a minha mãe, meu pai, ou esse irmão meu, o outro que morreu em 2019, e os que já tinham morrido antes, faziam, né? Eu comentava da saudade, falava sobre esse assunto, falava sobre a vida deles aqui, né? Na terra. Então, só que passado um bom tempo ali convivendo com eles, naquela maravilha de lugar, eu me lembro também que tinha um detalhe assim que a gente tinha reuniões aos domingos. E a gente preparava essa reunião, esse encontro, aos sábados. A gente fazia, era feito assim, coisas de comer, e o que mais a gente fazia era ordenar as vacas, tirar leite, porque o encontro era regado a leite, né? A gente bebia leite e também tinha bastante coisas assim para comer, predominantemente frutas, né? A gente comia muitas frutas, não via frango, carne, essas coisas, era frutas que a gente comia. E era sempre ao domingo essa festa, a gente preparava no sábado porque vinha uma pessoa que todo mundo chamava de mestre, que vinha para conversar com a gente, dar uma espécie de podemos que a gente chama aqui, mesmo no mundo real nosso, de palestra, né? Então esse mestre vinha. Bom, depois de um bom tempo convivendo ali, até que eu fui chamado um dia, chegou dois seres que eu chamo de guardiões, posso chamar também de anjos, e disse que queriam falar comigo e que eu tinha que segui-los, que o meu tempo ali, quer dizer, eles não falaram, esses dois guardiões me encaminharam para um determinado lugar porque queriam falar comigo. Quem falou comigo foi uma outra pessoa. Chegando num lugar que também tinha uma fonte de luz, onde eu entrei, uma fonte de luz dourada, com detalhes azuis e branco. Eu cheguei até um determinado lugar, esses dois guardiões, que estavam um de cada lado, falou para mim, pare aqui, espere aqui. E eles então se afastaram. E lá na frente tinha mais três pessoas, duas sentadas e uma em pé. E então essa pessoa que estava em pé se aproximou das duas sentadas, conversaram e eles ficaram olhando para mim. E essa pessoa que estava em pé veio até mim, então chegou a mim e disse: olha, o seu tempo aqui já terminou, você tem que voltar, você não pode ficar agora. Você veio para ter aqui uma experiência, para ver como é a vida aqui. Você passou por turbulências até chegar até aqui e você vai voltar para onde você veio e depois no futuro você voltará, mas aonde você vai ficar vai depender de você. E falou bastante coisas, e no que eu entendi, no que eu posso dizer hoje, é que ele quis dizer, olha, se você melhorar, seguir, porque eu, assim como todo ser humano aqui, cometi pecados e tal, eu acho que foi mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Que eu tinha que melhorar a minha vida, enfim, para voltar para cá. E aí foi assim, eu fiquei bastante triste, bastante chateado. E eu nem olhei para trás e perguntei, e eu posso despedir deles? Aí ele disse, daqui, pode, mas daqui mesmo. Aí eu avistei minha mãe, meu pai, meus irmãos e outras pessoas que, quando eu estava por aqui, eu não conhecia.
eu não sei quem é, essas pessoas que eu encontrei por lá. Então eu acenei para ele, para essas pessoas, para meus pais, para meus irmãos, para meus parentes que estavam ali, que eu vi. Quero dizer que não foi todos os parentes meus que já faleceram, não foi todos que eu encontrei apenas alguns. Enfim, e depois dessa despedida triste, é, os dois guardiões se aproximaram de mim novamente, então me conduziram a uma outra. Já na UTI. Já acordei na UTI nesse plano. Foi aí quando eu tive já uma melhora na UTI. Depois de uns dias foi liberado visitas. E aí meus parentes vinham. E eu não podia falar, porque estava entubado, né? Eu não podia falar, mas eu podia assim me comunicar com um gesto, por exemplo. Meus parentes perguntavam: Jaime, eu sou fulano de tal, eu sou fulana de tal, tá me reconhecendo? Pisca o olho duas vezes. Eu piscava, aí as pessoas ficavam felizes e tal. E foi indo, até que eu saí ali da UTI e fui para o quarto, onde eu fiquei ali, eu acho que 32 dias. 32 dias, isso. Eu fiquei em recuperação no quarto até receber alta no dia 12 de junho de 2010. A equipe médica me deu um presente que foi, inclusive, no dia do namorado, 12 de junho de 2010, que eu recebi alta. Dia dos Namorados, e também ia iniciar a Copa do Mundo, acho que da África, né? Então eu recebi alta nesse dia. Só que é o seguinte, só para completar, para poder ficar claro, depois que eu fiquei no quarto, esses 32 dias, eu tive vários sonhos, vários pesadelos, sempre ficava uma pessoa comigo. Teve um amigo, eu não vou citar nome, mas teve um amigo que pagou uma enfermeira que ficava comigo das 8 da noite até as 8 da manhã, durante 12 horas por dia. E aí, as outras 12 horas do dia, durante o dia, a minha família que revezava, sempre tinha alguém comigo, mas à noite, essa enfermeira teve que me acalmar várias vezes, porque eu acordava com pesadelo, com um sonho ainda sendo perseguido. Então eu tive muitos sonhos. Então eu tenho muita história para contar ainda, só que eu vou contando aos pouquinhos, porque tem muita coisa misturada com sonhos e com EQM, entendeu? Tem inclusive partes da EQM que eu não consigo lembrar todo, mas que vez ou outra eu acabo sonhando, tendo um sonho como se eu estivesse sonhando com o sonho que eu sonhei e que eu esqueci. Uma das características dessa doença, síndrome de Guillain-Barré, é o esquecimento. Inclusive eu tenho um grupo de pessoas que tiveram essa doença e a grande maioria tem muito esquecimento. Eu sou muito esquecido, então muita coisa eu esqueci, muitas coisas eu vou lembrando aos pouquinhos, e à medida que eu vou lembrando, eu vou colocando aqui. Enfim, quero dizer que tem muitas coisas que eu vi, mas que eu vou evitar de falar, porque aí já sai da história de EQM, já passa a ser coisa assim dividente. Eu não posso chegar aqui e dizer o que eu vi, porque eu posso me confundir com a EQM que eu tive, que eu acabei de contar, com os sonhos. Pode ser coisa dos pesadelos que eu tive naqueles 32 dias de recuperação no quarto, em que eu quase todo dia tinha um sonho, tinha um pesadelo. E até hoje tenho, de vez em quando me acordo e meio a um pesadelo. Então eu não posso dizer muitas coisas. Eu vi bastante coisas assim, no futuro que aconteceu ou que irão acontecer aqui no nosso planeta, mas eu não posso dizer, porque aí já mistura as coisas, entendeu? E como eu disse para vocês,
com o passar do tempo eu vou postando outros vídeos e tal, e à medida que eu for relembrando das histórias, eu vou contar aquilo que eu achar que eu devo contar. Coisas que eu acho que eu não devo contar, eu me reservo no direito de não falar, porque eu não quero confundir a cabeça de ninguém, sabe? Eu não quero deixar ninguém preocupado, e enfim, para que a gente possa seguir a vida em paz. E é isso. Oi, meus amigos, tudo bem? Estou aqui novamente para continuar contando a história que eu passei em 2010. História conhecida como experiência de quase morte, que eu vivi quando fiquei internado por 74 dias na Santa Casa de Santos. Foram 42 dias na UTI, 32 dias no quarto, com uma doença rara chamada síndrome de Guillain-Barré, e quase me matou, mas com a graça de Deus eu estou aqui ainda, né, com algumas sequelas e tal, mas para poder contar essas histórias verdadeiras. E hoje eu quero falar em especial para os torcedores do meu clube do coração, o Santos Futebol Clube, e para todos os torcedores de futebol do Brasil e do mundo. Né? Eu quero dizer que, para vocês entenderem, seria melhor que eu assistisse os outros 2 vídeos, né, para entender. Porque durante o período que eu fiquei doente, eu saí do corpo e numa parte eu fiquei vagando pelo hospital, pela Santa Casa de Santos e tal, ali pelo corredor, até melhorar. Depois que melhorei, voltei para o corpo novamente. Depois fui tirado da UTI, colocado no quarto, tive uma parada respiratória. Fiquei mal de novo, saí do corpo, só caí, eu subi, fui para um outro plano, enfim. E lá encontrei com várias pessoas, que depois vocês vão saber aí, assistindo os outros vídeos aí que eu gravei. O fato é que, por fim, eu acabei voltando novamente à vida, tipo ressuscitando. E eu costumo dizer, claro que é só uma brincadeira, e quem me ressuscitou, na verdade, foi o Santos Futebol Clube. Porque um dado momento eu ouvi um barulho bem de longe e bem devagar. E cada vez mais esse barulho ia aumentando, 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 aumentando. E de repente eu ouvi ao fundo um grande grito de torcida de futebol, porque para quem não mora aqui em Santos, não saiba, fica sabendo que a Vila Belmiro fica muito perto da Santa Casa de Santos, exatamente onde eu estava internado. E esse grito que veio ao fundo, lá de longe, foi aumentando, crescendo cada vez mais, era o grito do Santos Futebol Clube. A torcida gritava em peso: Santos! Santos! E aquilo, eu fui acordando, e de repente eu ouvi acho que foi um enfermeiro ou um médico, eu não sei, não lembro, falar gol do Atlético. Aí o outro disse: não, mas está dando a gente ainda, porque lá foi 3-2. E aí, sabe, eu fiquei assim tão emocionado que eu saí do corpo novamente e fui para o estádio, fui para a Vila Belmiro. Saí, atravessei paredes e cheguei lá no campo, e ali fiquei assistindo o final do jogo. O jogo já estava 3-1 para o Santos, e o time do Atlético pressionava bastante, e eu fiquei ali torcendo, para que o Santos ganhasse o jogo, para que terminasse. E aí o jogo acabou. É claro que eu fiquei todo feliz e comemorei bastante, só que é lógico, claro, evidente, ninguém me via, mas aí eu já estava conseguindo ouvir muitas coisas, assim, eu conseguia ouvir
outras não, porque era muito barulho que a torcida fazia, era um barulho ensurdecedor. Cheguei a me aproximar dos jogadores, tentei tocá-los, assim, mas claro que eles não sentiam, porque quem estava ali, na verdade, como eu posso chamar? Seria tipo o meu espírito, né? E aí eu fui voltando de novo, saí do estádio e fui de novo para Santa Casa, onde eu novamente adentrei o meu corpo e aí continuei então o processo de recuperação ali na UTI. E aí eu fiquei acho que mais uns 10 dias na UTI, até sair da UTI e ir para o quarto, onde eu fiquei aí, eu acho que mais 28 dias, se eu não me engano, até receber alta no dia 12 de junho de 2010, exatamente dia da abertura da Copa do Mundo da África, né? E inclusive dia dos namorados. Então, eu tenho essa ligação muito grande com o Santos, o meu time do coração. Eu costumo dizer que o Santos Futebol Clube me ressuscitou. Eu não sei até que ponto isso pode sabe, existir, mas eu só sei que aconteceu e eu precisava contar esse fato a todos vocês, em especial a torcida do Santos Futebol Clube, time do meu coração, que eu acompanhei tantas e tantas vezes e até hoje acompanho. Até hoje vou nos jogos, vejo na televisão, só que não que nem antes, né? Antes eu acompanhava o Santos aí por vários estádios. Hoje, com as sequelas que a doença deixou, eu consigo mais assim ir mesmo na Vila Belmiro, uma vez que eu continuo morando aqui na Baixada Santista. Então é isso que eu queria passar para a torcida do Santos Futebol Clube, torcida do futebol em geral, e dizer para vocês que aguarde, que tem muito mais histórias para contar e à medida do possível vou contando aos pouquinhos. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, em especial a torcida do Santos Futebol Clube. O clube que eu costumo dizer que me ressuscitou. Obrigado, Santos.